Pronto, gravando. Hoje a mentoria é focada em reforma tributária e a gente vai tratar de três temas. Três. O glossário da reforma tributária que a Receita Federal disponibilizou. Vamos analisar um artigo do Daniel Loria no Valor Econômico que eu achei legal, que ele falou que agora o sistema vai ser fechado. Vamos ver o que isso significa. E vamos analisar a Instrução Normativa 2275 de 2025, que regulamentou o cadastro imobiliário brasileiro. Bastante coisa hoje. E está gravando. Quem permanecer aqui é porque concorda em disponibilizar sua linda voz, sua maravilhosa imagem, que vai ficar disponível depois dessa aula. Tá bom? Bom, aí eu quero mostrar para vocês, é, na prática, onde procurar. Uma coisa que eu tenho percebido sobre a reforma, eu tenho visto muita gente pecando, está confiando demais em materiais que são disponibilizados. A gente tem que ler os materiais. Eu mesmo disponibilizo muito material, os e-books que eu faço, os mapas mentais, mas a gente tem que criar o hábito de procurar as coisas na fonte. Por quê? Às vezes desatualizou um pouquinho, mudou alguma coisa, a pessoa que fez o material não interpretou da melhor maneira. Inclusive, essa pessoa pode ser eu mesmo. Porque a reforma tributária, gente, está todo mundo aprendendo. E quando a gente está em fase de aprendizado, é normal interpretar de um jeito no começo, depois muda de ideia, saca? Então, vamos começar a criar o hábito de buscar na fonte. Por isso que eu vou mostrar na fonte onde que a gente vai achar esse glossário da reforma tributária, dentro do site da Receita Federal. Tem muita informação didática sobre a reforma. Eu sei que tem gente que fala assim: ah, mas óbvio que a Receita vai puxar a sardinha só para falar bem da reforma. Pode ser, ok? Mas o fato é que informação didática tem lá, de onde vem, tudo bonitinho, o que que realmente é, isso a Receita não inventa, tá bem bonitinho lá. Então, eu vou dividir a tela, vou ir para o Google, não vou ter nada pronto. Como é que a gente faz na vida real? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar esse glossário aí. Dividir minha tela? Eu vou dividir a tela completa. Então, tudo que eu fizer, vocês vão ver. Eu imagino que vocês já estão vendo meu Google aqui. Então, beleza, vamos lá, ó. Vamos pôr no Google primeiro para ver se vai. Eu não uso mais Google. Lembra que eu. Ah, não, deixa eu trocar aqui que eu gosto. Eu tô no Chrome. Eu gosto do Chrome. Pronto, agora sim. Mas eu vou colocar no Google, eu uso Perplexity, não uso mais Google, né? Vamos lá. Glossário da reforma tributária, Receita Federal. Vamos ver se aparece. Eu já tenho ele baixado. Ó, apareceu, que bonitinho. Direto no site da Receita, PDF, baixou aqui. Ó, que bonitinho. Onde que eu procuro também as coisas? Nessa inteligência artificial aqui, ó, Perplexity. Vamos ver aqui se aparece. Glossário da reforma tributária, Receita Federal. Que bonitinho, apareceu também. E aqui na Perplexity vem vários links, certo? Pronto, mesmo link, tá? Então, como eu já baixei, vamos ver aqui o que que é esse glossário. Eu achei ele bem interessante. Não vou ler inteiro com vocês, eu já li ele, ele não é longo não. Ele é curtinho, mas achei bem didático, tá? E é sempre bom olhar lá, porque daqui a pouco vai aumentando as definições. Glossário nada mais é do que definição das palavras, né? Mas olha que legal, logo no começo, já conta a historinha da reforma tributária, ó. Em 2023, no dia 20 de dezembro, foi aprovada a emenda constitucional que define as bases do imposto sobre valor agregado no Brasil.
O IVA tem como principal fundamento a não cumulatividade, a forma simplificada, tá? E aqui ela explica que no Brasil, na verdade, não temos um IVA só, temos dois, ó, CBS e IBS. Aqui conta a historinha depois, ó, da Lei Complementar 214 de 2025, que foi publicada. Principais benefícios da reforma tributária de acordo com a Receita Federal. Simplicidade, unifica as legislações do ICMS, dos estados, do ISS. Transparência, o valor do tributo será destacado na nota fiscal. Justiça tributária, o tributo será cobrado no destino. Cooperação, dar fim à guerra fiscal, não vai ter mais isso. Sustentabilidade, porque o imposto seletivo incide lá sobre os bens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Aí onde que entra o nosso pensamento crítico? Vamos pensar aqui, ó, nessa simplicidade. Eu acredito, sim, que depois que passar a transição, realmente vai ser mais simples do que é hoje. Olha a minha frase. Mais simples do que é hoje. Mas não que vai ser simples. Olha só um levantamento que eu estou fazendo para inserir até na minha palestra lá do congresso da BDF, ó. Deixa eu mostrar uma planilha aqui em primeira mão para vocês, ó. Olha só essa planilha que eu peguei no site do IBGE, onde ele traz os setores da economia e quanto que eles, qual que é o PIB, qual que é o valor agregado que esses setores geraram, né? Se eu pegar, então, ó, agropecuária aqui, eu pegar esse número e dividir pelo valor total, que está aqui, ó, eu consigo achar o percentual que esses setores representam no PIB do Brasil, ok? Então, o agro é 8%, indústria extrativa 3%. Eu estou mexendo nessa planilha, pode ser que tenha errinho aqui, ó. Aqui, bonitinho. Construção, 3%. Olha que bonitinho. Transporte, 3%. É, atividades financeiras, 7%. Atividades imobiliárias, 8%. Ó que bonitinho. Deixa eu dividir. Tentando tirar aqui é, outras atividades, 15. Então, ele está dividindo aqui, ó. Se eu for considerar as atividades, aqui uma análise, gente, em grandes números, não estou detalhando. Quais dessas atividades tiveram algum tratamento diferente na reforma tributária? Ou porque conseguiu redução de alíquota, ou porque vai ter um regime diferenciado, aliás, ou porque vai ter um regime específico que não vai ser o crédito e débito. Vamos pensar aqui, ó. Eu já consigo pensar, ó, no agro, beleza? Setor de construção civil, setor de transporte, atividades financeiras é um regime específico, atividade imobiliária tem um regime específico. Aqui, ó, nem coloquei ainda o setor de educação e saúde, porque tá junto. Se eu somar a participação dessas atividades aqui na economia total, ó, já deu 30%. Deixa eu colocar aqui a educação aqui, ó. Tá aqui no final. Ó, 42% da economia do Brasil vai ter algum tratamento diferenciado com a reforma tributária, ou redução de alíquota, ou um tratamento, ou um regime específico, ok? Não tem como ser simples se eu considerar que 42% da economia, no mínimo, não vai ter a regra geral da tarde da reforma, percebe? Então, isso é pensamento crítico. Não estou falando para vocês acharem as coisas na fonte e acreditarem. Não, é pensar criticamente, tá? Vai ser mais simples do que é hoje? Muito provavelmente. Vai ser simples? Não acredito que vai chegar nesse nível, tá? Então, fiz esse comentário. Vamos continuar analisando aqui o glossário da receita. Vocês veem, né? Quando eu troco de tela, vocês veem, né? Beleza. Bom, aqui, ó, ela explica bonitinho. A receita é muito didática. Olha, quem faz esses materiais da receita, provavelmente eles usam alguma inteligência artificial para ajudar, mas a pessoa que revisa, que bola, eu acho muito. O time, né? Deve ser um time também. Acho didática. Gosto da didática da Receita Federal.
Então, aqui vai mudar a forma de apurar e pagar os tributos, ó. O que acontece hoje em dia? O contribuinte vende, compra, faz as paradinhas dele, aí ele tem que calcular quanto que ele vai pagar de imposto, aí ele tem que preencher as declarações, aí, quando ele preenche uma declaração e entrega para o fisco, isso é uma confissão. Aí, ele faz o pagamento, e aí ele fica 5 anos orando para a Receita não vir encher o saco. É isso, não está escrito desse jeito, tá, gente? Beleza? Quem não estiver vendo a tela depois e escutar o que eu estou falando, não é possível que está escrito isso no documento. Não é. Como vai ser depois? Ó, o documento fiscal vai ser suficiente para declarar a dívida. Isso aqui é sério, muito sério. Você não vai ter mais margem para errar na hora de emitir a nota. E o que mais tem nessa vida é erro na hora de emitir a nota. Isso aqui muda muito, ó. O próprio fisco vai fazer os cálculos. Ah, que bonitinho. O contribuinte vai receber a informação pronta e ele mesmo vai poder aceitar e já pagar. A apuração vai ser mais simples. A extinção do débito vai ser imediatamente. Pagou, o débito já está extinto ali. Não vai precisar mais fazer um monte de declaração. E se precisar corrigir alguma coisa, é só emitir um novo documento fiscal. Óbvio que aqui a gente sabe que na vida real provavelmente não vai ser esse mar de rosas que está aqui, ok? E a gente sabe também que muitas empresas vão ter que se profissionalizar nessa parte aqui, ó, de emitir nota. Emitir nota agora, você emitiu a nota, você já está declarando o tanto que você deve para o fisco. Isso é uma mudança totalmente de mentalidade, de jeito de atuar. Mas olha, tudo no glossário, informação em fonte oficial, que a gente acabou de baixar na prática. Beleza? Aí aqui, daqui para baixo, começam as definições, que a gente não vai ler todas. Eu vou mandar esse link para vocês, mas eu ensinei como procura também. Essa é a ideia. Então, tá aqui as definições. O que é administração tributária? Órgãos públicos responsáveis por definir e controlar as obrigações fiscais. Ok? Adquirente, quem participa como cliente de um contribuinte de BS-CBS. O que é apuração assistida? É um sistema desenvolvido pela Receita Federal para verificar e apurar o resultado das operações de um contribuinte de forma precisa e transparente. Muito semelhante à nossa declaração de pessoa física, já é assim, né? Já vem ó, as informações lá. Olha aqui que legal, ó. Bilhete único de passagem eletrônico é um documento fiscal próprio para transporte coletivo rodoviário. O que é CAD único? Cadastro único para programas sociais do governo. Tá tudo aqui, ó. As siglas. O que é CST? Código de Situação Tributária. O que é DERE? Aqui, essa aqui é nova. DERE. Eu não sei se o povo chama de DERE, de DERE, sei lá, enfim. Declaração de regimes específicos. Todo mundo que tiver um regime específico, hotéis, setor financeiro, planos de saúde, vão ter uma obrigação acessória para chamar de sua. Que bonitinho. Não vai acabar as declarações acessórias. Olha só. Inclusive, tem uma nova que você vai ter que conviver com ela durante o período de transição. O que é destinatário? Tá bom? Encerramento, último dia do período de apuração mensal. O que é fornecedor? O que é fornecimento? Isso aqui é importante, ó. Entrega ou disponibilização de bem material, ou a prestação, ou a prestação barra disponibilização de um serviço. Aí traz o fundamento legal. Tá bom? Isso aqui é muito bom para, na hora da dúvida, são conceitos novos, fonte de pesquisa direto na fonte. Beleza, não vou ler todas as, as definições para não ficar chato, que eu já te mostrei como acho. Muito bem. Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Não, beleza. Ah, o Tiago entrou. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho aqui, só para ver quem entrou. O Belido. Belido tá aqui. Triele, Tiago. Tiago começou hoje com a gente. Tiago é do setor de construção civil. Rapaz, sensacional. Obrigada, Tiago, pela presença, por
trazer um pouquinho do seu tempo. Não sei como é que você está de microfone, se quiser se apresentar, ou se não puder falar também, me deixe saber, tá bom? Ah, abriu a câmera. E aí? Você pode falar ou quer deixar para outro dia? O que que você prefere? Quero te deixar à vontade, cara. Né, eu comecei. E aí, tudo bem? Boa noite para todo Boa mundo aí. noite. Ih, falhou? Então, comecei já a assistir as aulas já, né? Aí eu falei, pô, não sei se eu abro, não sei se eu abro aqui para, senão eu vou confundir minha cabeça com reforma tributária. Eu tô no início ainda, mas eu falei, vou participar sim. Participa. A gente que é adulto, Tiago, a gente aprende por repetição. Então, no começo, você vai dar uma boiada bonita, boiar total, depois você vai pegando o jeito. É assim que adulto aprende, repetição, várias vezes. Eu falo isso muito para as pessoas, porque tem gente que se sente burro. Eu não entendi, é normal, você é adulto. Vai ter que, então, participe mesmo da reforma, tá? Assim, sempre que possível, eu explico os conceitos iniciais. Quando eu for ler o artigo do Daniel Lora, você vai ver. Eu vou começar agora, inclusive, que fala de reforma. Daí eu procuro sempre dar os conceitos mais gerais para todo mundo ficar na mesma página. Beleza? Tá bom. Em paz no seu coração. Bom, é, então mostrei a primeira parte aí, ó, o glossário da reforma tributária. Isso é bom para treinar a equipe, para você incentivar. Vou colocar o pin aqui. É, a sua equipe a ser independente, a saber procurar as coisas também. Tem informação na internet, gente, em fontes confiáveis, tá? Olha, Jaque, boa noite. Tô aqui na sua terra, Jaque. Tô no Leblon. Pois é, né? Eu não vou poder, eu não vou no congresso. Estou toda Sim, enrolada. para variar, né? Todos É, eu não estamos. consegui. Vai ter até um almoço amanhã, vontade de ir, mas amanhã então tô em reunião, tem tanta coisa, estou toda pegada. Vai ter Mas que almoço bom. lá, é? Olha, gente, não vi ainda. Vai estar aqui no grupo. A mulherada toda vai almoçar lá ali no Flamengo, ao lado do Leblon, ali perto do Clube do Flamengo. Eu tô hospedada aqui no Leblon. É, não te mandaram não isso? Deve ter mandado, eu que não olhei. É, porque eles estão botando para fazer reserva. É no Vamos, porque vamos no negócio lá. É que amanhã eu não Restaurante sei se eu vou Vamos. conseguir almoçar com a galera, porque o meu marido vem pra cá, porque no dia da minha palestra ele é um amor de pessoa. Meu marido é muito amoroso, né? E ele veio só para me filmar. Então eu vou buscar ele na Ai, que rodoviária, legal. porque meu marido é muito dado, anda com o celular panguando, Aqui no daquele Rio pode jeitão não, hein? Fala dele. com ele. Eu falei, você vai ser comido vivo aqui no Rio de Janeiro. Nossa, perdendo segundo o celular. Não pode não. Não, ele fica assim na rua. Ele tem que morar na roça mesmo. Ele não serve para a cidade grande. Mas aproveita para aproveitar. Vai ficar até quando aí? Na quinta eu já vou embora, porque eu vou ter que visitar meu sogro. Ah, se Vou ter não, fosse ficar né? um Eu pouquinho, ia te posso. encontrar. Só para Pois te é, dar um não abraço. vou ficar muito. Vai quinta que horas? Eu saio meio-dia. Ah, então não rola Meio-dia. não. Quinta eu tenho congresso também lá no Vivo Rio, aí estou toda enrolada. Nossa, mas tá bom, não vai Bom, faltar então. oportunidade da gente se ver. Aproveita aí, a gente se vê. Depois eu vou lá em Cunha de novo, tá? Beijo. Eba. Tem novidades lá na pousada, tô reformando, É, coisas tô novas. acompanhando aqui no Instagram. Bom, A Mel com ciúme do ovo. a minha Vendo cachorra é isso? ciumenta. Ela tem ciúme de tudo. Se você fizer carinho em Ela qualquer é assim objeto, mesmo. ela tem ciúme. É doida. É, tá bom, não te atrapalha mais não. Beijoca. Imagina, beijo. A ideia é que seja de um negócio descontraído, né? Bom, deixa eu. Eu vou ler o artigo do Daniel Loria por último, porque o que eu vou falar agora do CIB, da IN lá 1225, é mais rápido. E aí a gente fica no artigo dele, que é a parte mais.
Vamos lá, mesma coisa, ó. Google. Vamos procurar as coisas na fonte. IN. Ah, já até apareceu. 2275, porque eu estava xeretando nela. Vamos ver se ela aparece aqui. Eu quero achar direto na fonte. Não quero de ninguém. Vamos ver se é essa daqui. Não. Conjur. Vamos ver se aqui se é. Não, tá o PDF. Não quero PDF, eu quero direto na fonte. Vamos colocar aqui. Quero o link. Se eu não achar, eu vou. Vamos ver se eu acho no Perplexity. Ah. IN 2275/25. Diário oficial. Vamos ver aqui nas fontes. Web. Vamos ver se é isso. Bom, isso aqui já é bom porque é de um setor imobiliário mesmo. Então, vamos ler a íntegra da IN, vamos abrir a íntegra. Ah, achei! Ó, que maravilha! Pronto! Achamos na fonte. Deixa eu ver se eu estou dividindo a tela ou não estou. Eu não estou dividindo a tela? Nossa, não acredito. Não acredito. Vamos de novo. Só de raiva. Agora vocês estão vendo, né? Quando eu troco? Coloquei aqui, ó, Perplexity, IN 2275/25. Fontes. Apareceu essa daqui, ó. Tudo que é org eu confio mais. Leia a íntegra. Pronto, achei. O que é isso aqui, gente? Ó, tem aula minha já no YouTube. Óbvio que a do YouTube não é tão completa quanto a de vocês. E para quem é aluno, tem um módulo só disso, que é o impacto da reforma tributária para o setor imobiliário. E aí, uma das diferenças é que agora a gente vai ter uma espécie de CPF dos imóveis, que é um número que todos os imóveis receberão e serão cadastrados lá. Lá vai ter todo o histórico de compra e venda e vai ter uma coisa muito importante, que é o valor de referência desse imóvel, que nada mais é do que uma estimativa de quanto este imóvel vale no mercado. E isso vai ser compartilhado com União, Estados e Município Escambau. A gente sabe que tem uma galera que adora comprar imóvel por um valor mais baixo, não é mesmo? É Brasil, gente. O povo faz isso porque quer economizar tributos. Olha o impacto que isso vai ter, então, não é mesmo? Vamos ver aqui o que é essa instrução normativa, então, ó. Esse CPF dos imóveis é um apelidinho, né? Óbvio que não é esse o nome. O nome é Cadastro Imobiliário Brasileiro, Instrução Normativa 2275. Ó. Dispõe sobre a adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro e o compartilhamento de informações por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais pelos serviços notariais e de registro. Ou seja, tudo o que acontece com os imóveis vai estar dentro desse sistema e vai ser compartilhado no Brasil todo, União, estados e municípios. Beleza? Vai mudar, por isso que eu digo, a reforma tributária vai precisar de uma mudança de mentalidade. Não vai ter mais espaço para fazer falcatrua. No artigo que a gente vai ler do Daniel Lora, isso fica muito claro. E aqui, a Receita Federal está
dando as regrinhas de como que vai ser esse TAR desse cadastro imobiliário. Também não vou ler tudo aqui, mas é para que você saiba. E muitas vezes, mesmo que você não atenda um cliente que trabalhe com imóveis, especificamente, não é imobiliária, não é uma imobiliária, por exemplo, não é nada disso. Não, é muito comum a empresa ter imóveis, ok? E pessoa física, inclusive. Pessoa física pode ser contribuinte aqui. Na aula a gente viu que se uma pessoa física ganhar de aluguel mais do que 240 mil reais e ela tiver mais do que 3 imóveis, os dois juntos, tá? Mais que 3 imóveis e mais do que 240 mil de receita de aluguel no ano anterior, ela vai ter que pagar IBS e CBS, que vai ser em torno de 28%, coisa que não existe hoje para uma pessoa física. Olha a diferença. Eu conheço um bocado de pessoa física que tem um bocado de imóvel no nome dela. Beleza? Tá bom? Então, elas serão impactadas. Vamos ver aqui esse cadastro. Esse cadastro tem um prazo para ser feito, as coisas não são do dia para a noite, e aqui que está dizendo sobre isso. Eu não vou ficar focando no prazo, eu vou focar mais no porquê, para que ele serve, tá? Ó, é, ó, essa instrução dispõe sobre as obrigações atribuídas aos serviços notariais relativas ao compartilhamento, ó, compartilhamento com as administrações tributárias de informações e documentos relacionados a operações com bens imóveis. Então, isso não vai servir só para IBS e CBS. Vai servir para ganho de capital, vai servir para os impostos lá de transmissão, tudo bonitinho, ok? Os serviços notariais deverão integrar-se ao SINTER, que é aquele Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, tá bom? E vai ter que colocar lá todos os documentos e as informações relativas aos imóveis. O compartilhamento, olha a palavra compartilhamento de novo aqui, ó. Dados serão compartilhados entre as administrações tributárias. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu quero focar aqui para a gente não ler tudo e ficar chato. Os serviços notariais devem adotar o código de identificação no CIB, que é justamente, eu digo, é o CPF dos imóveis, vai ter um númerozinho bonitinho. E aqui tem as penalidades para quem não cumprir. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Uhum. Esse artigo 8º aqui, ó, ele é... Eu sempre digo que ele é aquele carta na manga, ó. Nos termos do artigo 268, a Secretaria da Receita Federal e o Comitê Gestor poderão estabelecer obrigações acessórias necessárias ao cumprimento dessa instrução normativa. Então, não necessariamente vai ser só esse cadastro, pode ter mais coisas que a gente vai ter que cumprir. Vamos esperar o regulamento vir com mais detalhes. Essa IN é curtinha, ela não traz tantos detalhes. Isso vai vir muito no regulamento e com o tempo, tá? Vão vir mais coisas além dessa. Mas o fato é que já tem uma instrução normativa implementando esse CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Isso aqui é legal. Se você estiver prospectando pessoa física ou pessoa jurídica, que eles falam assim para você: não, mas essa reforma não sei se sai, não. Acho que não, né? Tem gente que está pensando assim, né? Você acredita? Inclusive gente da área contábil. Eu tô passando. Será que sai mesmo? Não vão adiar? Aí isso aqui é uma boa coisa. Falou, meu filho, já tem IN aqui, ó, regulamentando o cadastro dos imóveis. Você acha mesmo que está com cara de que não vai acontecer? Não é que vai acontecer, já está acontecendo a reforma tributária. Beleza? Tranquilo? Então, segundo ponto, deixa eu parar de. Ah, não vou parar nem de compartilhar, que eu já vou para o terceiro, que é o artigo do Daniel Loria. Mesmo esquema. Google, valor econômico. Como é que a gente faz na vida real, né? A gente é acostumado a receber os links prontos, e aí depois, quando tá sozinho em casa, ai, meu Deus.
Tudo acho. Por isso que eu gosto de abrir o link e mostrar como que eu faço, gente. Vamos lá. Daniel Lória, bota o nome do sujeito aqui, ó. Vamos ver? Ó, que bonitinho. Tem vários artigos dele. O que eu quero é esse último aqui. Bom? Quem é esse Daniel Lória? Eu fiz uma palestra junto com ele lá em Blumenau sobre reforma tributária. Esse cara, ele tem um papel, teve um papel muito importante na reforma, tá? Ele foi diretor da CERT, que eu nunca lembro a sigla, mas é a secretaria que foi criada para montar a reforma tributária lá em Brasília. E ele era o diretor lá da CERT, certo? Então, ele ficou 2 anos nesse cargo e ele trabalhou, então, junto com uma equipe gigantesca na elaboração mesmo, na escrita da Lei Complementar 214. Pense, esse homem ficou para a história, Daniel Louro. Agora ele não está mais nesse cargo, era um cargo público, então ele saiu da iniciativa privada e agora ele abriu o escritório dele mesmo, que eu inclusive acompanho, chama Lória Advogados. Eu sigo no LinkedIn o escritório dele porque quando vem alguma informação de lá, é muito provável que seja informação verdadeira, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que participou da escrita, tá bom? Então, ler aqui esse artigo dele é muito interessante. O que que eu vou fazer? Eu vou ler e sempre que possível eu vou explicar os conceitos básicos para ajudar quem for assistir depois a compreender tudo que está sendo dito. Vamos ler aqui o que ele disse então. Ó, do caos aberto ao sistema fechado. A lógica do novo IVA. Mais do que simplificação, é uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, nosso sistema tributário funcionará como um circuito completo, sem vazamentos. Então, bora lá. O que é IVA, então? É uma sigla para Imposto sobre Valor Agregado. Vamos pensar o que é valor agregado, gente. Vamos pensar na cadeia produtiva da goiabada. Eu sei que eu sempre dou o exemplo da goiabada porque eu gosto de goiabada. E eu acho um didático, tá? Qual que é o valor agregado na cadeia da goiabada? Tem um sujeito que planta as goiabas e vende essas goiabas por R$ 100. Pronto, tá ali, ó. O valor acrescido nessa primeira parte da cadeia é R$ 100. Aí, aí, essa empresa que comprou as goiabas, maceta essas goiabas e faz a pasta da goiaba. Coloca lá uns conservantes, não é a goiabada ainda, é só a pasta da goiaba. E vende para outra empresa por R$ 150. Se ela comprou por 100 e vendeu por 150, ela agregou nessa operação R$ 50, não foi? Isso que é o valor agregado. Ok. Aí, essa empresa que comprou a pasta da goiaba faz a goiabada, né, de verdade e vende comprou por 150, né, a pasta da goiaba e vende por R$ 220. Beleza? Ela agregou mais R$ 70 nessa cadeia produtiva. É isso que é o valor agregado. Olha que interessante, tá bom? O IVA, imposto sobre o valor agregado, ele tem que incidir somente sobre esse valor que foi agregado e não sobre o valor total. Sempre assim, tá bom? Essa é a lógica de imposto sobre valor agregado. Na prática, como que isso é feito? Isso é feito via crédito e débito. Vamos nesse mesmo exemplo, na primeira perninha ali, ó. Vamos supor que o imposto é 10%, para facilitar a conta. O primeiro sujeito lá que vendeu as goiabas, vamos supor que tudo tem imposto, tá bom? Ele não agregou R$ 100 na economia? Quando ele vender, a alíquota não é 10%? 10% de R$ 100, ele vai pagar R$ 10 de IVA. Olha que bonitinho. E quem comprou dele por cento? Aliás, alguém comprou dele por R$ 100, né? As goiabas, macetou as goiabas e fez a pasta da goiaba. E vendeu por 150. Como que funciona? Quando ela vender por 150, não tem 10% também? Quanto que é 10% de 150?
dá 15 reais, não é? Ela vai ter que pagar os 15 reais? Não, porque não teve 10 reais de imposto na compra. 15 menos os 10, ela vai ter que recolher de verdade 5 reais. 5 reais nada mais é do que 10% sobre 50, que foi justamente o valor agregado nessa operação. Não é isso? Isso que é o valor agregado. Deixa eu colocar numa planilha de Excel, para não ter dúvida. Espera aí, ó. Vou pegar essa mesma aqui, ó. Para ficar mais... Ó, vendeu as goiabas. Goiabas. 100 reais, 10% de imposto. Quanto que eu vou pagar? 100 vezes 10%. Alguém comprou essas goiabas? Ok. Pasta da goiaba. R$ 150. Vou vender essa pasta por R$ 150. Quanto que eu vou ter de imposto aqui incidindo? Ó, 10% de 150, R$ 15. Quanto que eu vou ter que recolher? 15 da minha venda menos o crédito aqui da minha compra. R$ 5. Quanto que foi o valor agregado aqui nessa operação? De 100 para 150? 150 menos 100 agregou 50 nessa operação. Se eu fizer 10% de 50 vezes 10%, dá R$ 5, que é exatamente o valor pago, efetivamente pago de imposto aqui, ok? Então, o crédito e débito, ele funciona para que o imposto incida apenas sobre o valor que foi agregado. Verônica, por que faz crédito e débito? Não era mais fácil eu calcular direto quanto que foi agregado e botar os 10%, igual você fez aqui embaixo? Ah, num exemplo didático é muito fácil. Vai pegar uma empresa e calcular o tanto que foi de valor agregado isso aqui. Não tem condição, gente. São muitos dados, vai ter muita margem para fraude. E toda vez que você toma crédito da compra anterior que você fez, você acaba que fica de olho, né? Se o seu fornecedor está andando na linha direitinho, ainda mais depois da reforma, que você só vai tomar crédito se esse sujeito aqui realmente pagar esse imposto, tá? Então, na prática, fazer direto assim é inviável. Pronto, vamos continuar lá no artigo do Lória. Se tiver. Ah, esqueci de falar, gente. Me interrompe se tiver dúvida. Agora que eu falo isso. Tá bom, vamos ler o que ele está dizendo aqui, ó. Um sistema fechado é como um circuito elétrico. Só funciona se todas as conexões estiverem ativas, sem falhas ou interrupções. Essa é a lógica que inspira a reforma tributária brasileira. O IVA nasce para ser um sistema fechado em que cada débito gera crédito na etapa seguinte. Olha, acabamos de ver isso no Excel, que bonitinho. Com lastro financeiro. O que é isso? Deixa eu voltar na planilha de Excel. Esse carinha que vendeu a pasta da goiaba por 150, ele tomou crédito de 10, não foi? Por que ele tomou crédito de 10? Porque, com a reforma, ele só vai poder tomar esse crédito de 10 se esse sujeito aqui que vendeu as goiabas, de fato, pagar este imposto. Ó. Pagar. Tem que pagar essa bagaça. Se esse sujeito aqui não pagar os benditos 10 reais, se ele não pagar, esse outro sujeito aqui não pode tomar crédito. É isso que quer dizer lastro financeiro, ok? Ou seja, empresa caloteira vai sofrer no mercado. Porque, ó, se esse sujeito aqui não tiver mais crédito, se o crédito dele não existir mais, em vez de pagar 5 reais, esse daqui que vendeu a pasta da goiaba, ele vai pagar 15. Pô, eu ficaria muito chateada se ao invés de pagar 5, eu tiver que pagar 15. Sacanagem isso daí. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar lá no artigo do Lore.
Isso que é o tardo lastro financeiro. E sem espaço para fraude ou inadimplência. Por que sem espaço para fraude ou inadimplência? Vamos voltar aqui, ó. Porque agora vai ser assim. Ah, esse sujeito aqui que vendeu as goiabas, R$ 100 as goiabas, né? E desses R$ 100, 10 é imposto. E esse aqui que comprou essas goiabas vai ter que pagar? Não vai? Vai ter que pagar. Aí, quando ele for pagar com cartão de crédito ou com Pix, qualquer coisa que seja eletrônica, boleto bancário, tudo que é eletrônico, não vai mais os R$ 100 para o cara que vendeu as goiabas. Não. Vai só o valor menos o imposto. Ok? Então vai só 90, 10 não vai mais. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Na verdade, esse exemplo nem vamos mudar, porque depois da reforma por fora. Então, ó, o valor total da nota vai ser os R$ 100 mais os 10 de imposto. 110. O cara vai passar o cartão de 110. Ó, tô te pagando 110. O sujeito aqui que vendeu as goiabas não vai receber 110. Vai receber só 100. 10 já vai direto para o governo. Como é que você vai sonegar assim? Se o sistema bancário vai estar vinculado ao sistema tributário. É isso que está dizendo aqui no artigo do Daniel Lore, ó. Sem espaço para fraude ou inadimplência. Não tem nem como esse cara aqui, que vendeu as goiabas, falar: acho que eu não vou pagar esses R$ 10 de imposto, não. Tô apertado. Olha, tomei um calote, não tem como. Por quê? Porque na hora que passar o cartão, já vai direto para o governo. Aqui, ó. Sem espaço para fraude ou inadimplência. Vamos continuar lendo. Isso vale para toda a cadeia de produção, nas operações entre empresas do regime regular. B2B, né? Que significa em inglês business to business, ou seja, de negócio para negócio, de PJ para PJ. Vamos continuar lendo. Em comparação, o atual sistema de tributação no Brasil é aberto, no pior sentido. Estamos sujeitos a inconsistências, incertezas e manipulações. Hoje, não há coerência entre créditos e débitos. No PIS e na COFINS, há situações em que o fornecedor paga 3,65% e o adquirente se credita de 9,25%. Em outras palavras, e em outras em que o fornecedor paga 9,25% e o adquirente não se credita. Na aquisição de serviços, o custo é de até 5% de ISS e não é recuperado. O ICMS pago em um estado é difícil de ser aproveitado no estado seguinte. Tá? Aqui ele está falando de inconsistências. Vamos botar aqui só esse primeiro exemplo aqui, ó. No PIS e COFINS, há situações em que o fornecedor paga 3,65 e o adquirente se credita de 9,25. Vamos ver como que ficaria isso? Ó. Uma empresa do lucro presumido, empresa do lucro presumido, está vendendo um negocinho por R$ 100. Você gosta de R$ 100? Gosto, Verônica, porque fica fácil a conta, tá bom? Quanto que ela paga de PIS e de COFINS? 3,65%. Ó, que bonitinho. Ó, gente, não é bem assim a conta, tá? Mas eu vou fazer para fins didáticos. Tá bom. Aí, alguém comprou, né? Alguém comprou por R$ 100. E aí, esse alguém vai vender por uma empresa do lucro real. Empresa, lucro real. Comprou por 100, vai vender por 150. Tá bom? Mas
essa empresa, quanto que a empresa do lucro real paga de PIS e COFINS? 9,25%. Vezes 9,25. Que bonitinho. Aí, essa empresa do lucro real aqui, ela tem direito de tomar crédito também. Ah, que bonitinho. Se a gente for pensar no exemplo anterior que a gente viu, a gente poderia supor que ela vai tomar crédito desses R$ 3,65 aqui. Sim ou não? Não, porque no PIS/COFINS a gente tem uma anomalia no sistema. Eu tomo crédito com base na minha alíquota e não com base no que a pessoa anterior pagou. Então, eu vou tomar crédito de quanto? Eu vou pegar o valor da minha compra, que é R$ 100, e vou multiplicar pela minha própria alíquota, 9,25. Então, eu vou tomar crédito de R$ 9,25. Logo, eu vou ter aqui um valor a pagar de apenas 4,63. Se eu tomasse crédito só dos 3,65, ai, caramba, vamos fazer 13 menos 3,65. Olha a diferença, ó. Se eu tomasse crédito só do que realmente foi pago na etapa anterior, eu teria que pagar R$ 10,23. R$ 10,23. Mas como eu tomo crédito com base na minha própria alíquota, eu pago somente 4,63. Tá? Isso é uma anomalia. É isso que ele está falando aqui. O sistema é maluco. Isso acabou com a reforma. Com a reforma, agora, eu só vou tomar crédito do que realmente foi pago na cadeia anterior. Essa é a lógica. Vamos continuar lendo o artigo. Olha, ele citou aqui o caso da Ultrafarma, sem dizer o nome da Ultrafarma. Agora mesmo, estou continuando, estou lendo o artigo. Agora mesmo, estamos acompanhando a investigação de um suposto caso de corrupção bilionária em São Paulo, com acusação de pagamento de propina para liberação de crédito de ICMS. É um escândalo, tanto pelo ato investigado, quanto pela ótica de que as empresas não deveriam estar sujeitas a obstáculos para recuperar créditos. Concordo plenamente. A galera lá da Ultrafarma, da Fast Shop, que está sendo acusada, se for verdade, pô, sacanagem, pisou na bola, é errado? Sim, super. Mas também é errado. Hoje em dia as empresas não conseguem pegar os créditos delas de volta. E vocês viram nos exemplos aqui na planilha que crédito é dinheiro. Se você não consegue pegar seu crédito, você paga mais, você desembolsa a caixa. Para uma empresa isso é muito grave, tá bom? Aí ele continua dizendo: a reforma tributária fecha esse circuito com 5 pilares. Ou seja, acabou esses problemas. Quais são os pilares? Primeiro pilar, base ampla. Todas as vendas ficam sujeitas à incidência do IVA, débitos, e todos os tributos pagos nas compras podem ser recuperados, créditos. A exceção são bens e serviços consumidos por pessoas físicas que devem mesmo estar sujeitos à tributação definitiva. O que é essa tal da base ampla aqui, ó? Eu sempre dou o exemplo da Localiza, ou qualquer outra que aluga carro. É que eu só lembro o nome da Localiza, tem um monte. A Localiza, quando ela aluga um carro, ela vai pagar o ICMS, que é Imposto sobre Transmissão de Mercadorias? É isso que ela vai pagar? Ou ela vai pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços? Qual dos dois tributos a empresa que aluga carro paga hoje em dia? Ela não paga nenhum dos dois. Por quê? Nenhum dos dois. Aí, ó, top. Por que que ela não paga nenhum dos dois? Porque o sistema hoje fala assim: o ICMS só incide quando você vender alguma coisa. Se você está alugando um carro, você não está comprando, ninguém está vendendo. Então, como é que vai ter ICMS? Não tem. Mas também, quando você aluga um carro, não é serviço. Porque ninguém tá. Pô, tá te dando carro, você que vai se virar. Ninguém tá prestando nenhum serviço para você. Então, não paga nada. Com a reforma, isso acabou. Se alguém está pagando por alguma coisa,
vai ter IBS e CBS, se for contribuinte, obviamente. Beleza? É isso que é a base ampla. Se uma empresa quiser montar um negócio, eu vou vender ar abençoado dentro de um balão, abençoado, e vai ter IBS e CBS. Pouco importa se é serviço, pouco importa se é venda, não interessa mais. Se alguém está pagando por alguma coisa, isso que é a base ampla. Por outro lado, também, tudo dá direito a crédito. Hoje em dia não era assim, Verônica? Não, de jeito nenhum. Uma fábrica compra detergente, um monte de detergente. Um pouco do detergente ela usa para limpar as máquinas da goiabada. Tem que lavar as máquinas da goiabada. Esse detergente que ela compra, o imposto ali que veio, o PIS/COFINS ali, ela toma crédito. Mas o detergente que ela usa para lavar a área administrativa lá já não toma. Olha só que dificuldade que é. As regras de crédito e débito para ICMS é de um jeito, para IPI é de outro, para o PIS/COFINS é de outro. E para o ISS nem crédito tem. Olha a bagunça que é. Depois da reforma, não. Outro exemplo, publicidade. As empresas hoje em dia gastam uma grana com publicidade. Não toma crédito para nada. Nem para PIS/COFINS, nem para ICMS, nem para ISS, nem para IPI, nem para nada. Não toma crédito. Ai, Verônica, mas eu já vi decisões favoráveis de empresas que conseguiram tomar crédito para publicidade. Eu já tive uma experiência na minha vida tributária desse tipo, tá? Que era uma operadora de cartão de crédito. Eu trabalhei nesse caso, e eu desconfio até que depois essa decisão foi revertida, porque a gente ganhou no CARF. Depois eu não atuei mais nesse caso. Mas era um caso muito específico, onde o negócio da empresa era fundamentado em publicidade, ok? Para as empresas normais, não consegue tomar crédito de publicidade. Depois da reforma, pode. Depois da reforma, vai poder tomar crédito de publicidade? Pode. Tranquilo. Bom, desde que você tenha comprado com nota e seu fornecedor tenha pago o imposto bonitinho, né? Tá? Bom, vamos continuar lendo o artigo. O segundo, que segundo o quê? Ele está falando dos 5 pilares da reforma. O primeiro eu já falei, a base ampla. Qual é o segundo pilar? É a vinculação nota a nota. O débito é controlado por nota de saída e o crédito é registrado por nota de entrada. O sistema de apuração fornecerá as informações ao contribuinte em tempo real, com acesso online. Não há mais pagamento sem identificação. Emissão de nota é o coração da reforma. Não vai ter mais exceção. Todo mundo vai ter que emitir nota. Todo mundo. E outra, não vai poder mais emitir nota geral. É cada nota individualizada. É isso, a reforma. Verônica, mas hoje em dia a MEI não precisa emitir nota. Vai ter que emitir agora. Beleza? Terceiro pilar da reforma. Vamos ler aqui, ó. Terceiro, tô lendo, abre aspas, tô lendo o artigo. O valor do crédito é equivalente ao débito. O fornecedor pagou 26 de imposto, o crédito é de 26. Pagou 11 de imposto, o crédito é de 11. Pagou zero, o crédito é zero. Neutralidade tributária. O empresário poderá se organizar como preferir, internalizando ou terceirizando atividades com o mesmo efeito tributário no final. Tá bom? A gente viu isso na planilha, né? Acabou isso. Só toma o crédito do que foi pago na cadeia anterior. O quarto pilar, estou lendo o artigo. O quarto pilar é o crédito financeiro. A apropriação do crédito ocorre na data em que o débito é pago. Todo crédito tem lastro em um débito quitado. Isso evita fraudes, como a geração de créditos a partir de notas frias, sem recolhimento correspondente, e reduz a inadimplência tributária nas obrigações entre empresas. Quando eu era, teve uns bons anos na minha carreira que eu só fazia contencioso tributário. E os casos que eu mais defendia é empresa que emite nota. Hoje em dia, como é que você toma crédito? Você pega a sua nota de compra, vê lá o ICMS que está destacado e toma crédito daquilo. Você não precisa perguntar para o fornecedor se ele pagou o ICMS. Isso não é relevante para o sistema atual. Só que o que acontece é que tem empresas que elas abrem um CNPJ, emite nota, quem compra toma crédito e depois essa empresa simplesmente some.
não paga o ICMS e some do mapa. A gente chama isso de empresas noteiras, tá bom? É uma fraude bem comum. É, só acontece porque o crédito não é vinculado ao pagamento do débito anterior. Com a reforma, isso acabou, a gente viu também lá na planilha, tá? Só toma crédito se o imposto da operação anterior tiver sido quitado. Se não, não toma crédito. E isso tem a ver com o quinto pilar, vamos ler aqui, ó. Abre aspas. Quinto pilar, o split payment. O adquirente poderá recolher diretamente aos cofres públicos o tributo devido pelo fornecedor de forma automática, via prestadores de serviços de pagamento, como emissoras de boletos ou manual guia avulsa. O mecanismo funciona como garantia. Se o fornecedor não quitar o tributo até o vencimento, o valor será destacado do pagamento e direcionado ao governo, assegurando o crédito do comprador. Split payment, gente, é um negócio em inglês que infelizmente está na lei essa palavra em inglês, né? Split significa separar os pagamentos. Se você pega um Uber, sua corrida deu R$ 100. Já teve Uber que falou para mim que a Uber, já teve motorista, né? Desculpa, de Uber, que falou que a Uber cobra 30%, outros falam que é 40%, mas no fundo, depois eu descobri que varia conforme a corrida. Vamos ficar nos 25% aqui para ficar mais fácil. Você deu R$ 100 sua corrida. A Uber cobra uma taxa de 25% do motorista. Quando você passa o seu cartão, você passa os R$ 100. Mas só fica para o motorista 75. 25 automaticamente vai para Uber. No iFood é a mesma coisa. Meu marido é cozinheiro e vendia lasanhas artesanais no iFood. A lasanha dele era mais ou menos em torno de R$ 100 também. Só chegava no bolso dele 70. 30 fica direto para o iFood. O imposto vai ser assim também. Pagou? Já vai direto para o governo. Impossível sonegar desse jeito. Vamos continuar lendo? Esse sistema possibilita à Receita Federal e ao Comitê Gestor do IBS colocarem em prática os objetivos da reforma, como o creditamento integral nas compras e a devolução rápida de eventuais sobras de crédito após a compensação dos débitos. Exportadores cujas vendas não serão tributadas recuperarão todo o custo fiscal embutido nos seus insumos, o que hoje não ocorre. O mesmo valerá para empresas em fase pré-operacional, que reduzirão o seu custo tributário e liberarão mais recursos para investimentos. Vamos traduzir isso aqui? O que acontece hoje em dia? Para você pegar seus créditos de volta, dá trabalho. Por quê? Porque tem fraude. A Receita, o fisco, em geral, ele tem que verificar se de fato aquela nota é correta, se o fornecedor de fato existe, certo? Quando uma empresa tem mais crédito do que débito, isso pode acontecer. Para você pegar isso de volta, dá um trabalho danado. Por isso que deu o rolo aí da Ultrafarma, tá? Depois da reforma, se todo o crédito vai ser vinculado ao pagamento, reza a lenda, né? A promessa. Vamos ver na prática. Eu sou otimista, tá, gente? Mas vamos ver na prática. Que vai ser mais fácil de você pegar esses créditos de volta, tá bom? Por quê? Porque vai ser o sistema todo fechado. Esse é o tema do artigo dele. O sistema vai ser coeso, fechadinho. Não vai ter margem para falcatrua, para trambiques. Se não tem margem para trambique, teoricamente facilita a fiscalização. E se facilita a fiscalização, eu sei que o crédito foi pago ali e vou te dar de volta. Bom, é isso. Vamos continuar lendo aqui, ó. Os litígios serão reduzidos. A glosa de crédito pelo fisco se tornará desnecessária, já que todo o crédito terá lastro em débito pago. Realmente, isso eu concordo. Se o crédito só vai poder ser tomado se alguém tiver pago, o fisco vai glosar o quê? Só se você vai fingir que pagou? Não tem como, né? Sobrarão apenas as conhecidas exceções relativas a bens e serviços consumidos por pessoas físicas. Isso aqui são as exceções de coisas que não dá crédito. Por exemplo, uma empresa compra um carro e dá para o diretor usar final de semana com a família dele. Compra um iate e dá de presente. Esses dias, por exemplo, eu vi uma, uma chamada em um canal de tributário, tá? Porque eu não acompanho ela. Eu descobri que a Virgínia existia, inclusive, faz pouco tempo, porque ela foi na CPI lá das bets. Mas foi um canal de tributário que estava
fez um corte da fala dela. Há um tempo atrás, ela deu um avião de presente pro ex-marido dela lá, sei lá como é que foi. Aí o cara perguntou para ela, mas você botou o avião no nome dele? Aí ela, não, o avião tá no nome da empresa. Ou seja, ela tem uma empresa, ela comprou um avião, pagou para comprar o avião. Tem imposto embutido na compra de um avião, né? E deu para o sujeito usar particular, não é da empresa. Saca? Esse tipo de coisa não vai dar crédito. Tá bom, gente? Vamos continuar lendo o artigo. Do lado das empresas, e vamos só para fechar o raciocínio. Esse exemplo é muito, assim, extrapola o nível de normalidade, mas o que que é mais comum de a gente ver? Presentes, imóvel que a empresa tem e quem usa é a pessoa física, carro, beleza? Esse tipo de coisa que é mais para a realidade, tá? Vamos continuar lendo o artigo. E tudo isso não vai dar crédito, obviamente. Do lado das empresas, o novo sistema exigirá mudança de comportamento. É o que eu sempre falo. Mudança de comportamento. As grandes empresas já começaram a educar seus fornecedores sobre a importância de emissão de nota fiscal e o pagamento em dias dos tributos. No B2B, business to business, PJ para PJ, a tendência é o cliente exigir meio de pagamento com split, para se proteger do risco de atraso ou inadimplência tributária do fornecedor e manter o direito ao crédito na aquisição. Eu tenho um cliente, por exemplo, mais que um até, que eles estão num ciclo vicioso de não pagar os impostos. Eles não conseguem pagar os impostos do mês, os tributos do mês, aí rolam a dívida, aí parcelam, aí não conseguem do mês seguinte, e assim eles vão rolando essa dívida, sem pagar imposto. Isso é uma situação de muitas empresas, tá? E esse tipo de coisa pode, se essa empresa vende para uma outra empresa, para o PJ, talvez ela não consiga mais fazer isso. Porque quando ela vender e quem comprou passar o cartão de crédito, já vai o imposto direto para o governo. Ó, essas empresas vão ter que aprender a sobreviver sem ficar falando, sem ficar fazendo rolagem de dívida tributária. Olha só que mudança que é. E outra coisa, mesmo que, ai, Verônica, eu vou pagar em dinheiro, vai ser fora do sistema financeiro. Se essa empresa que vendeu não pagar o imposto, quem comprou não toma crédito. Percebe? Então, ó, mudança de jeito de gerenciar negócio. Não vai dar mais para ficar rolando dívida tributária. E já me perguntaram, um cliente me perguntou, mas e se eu parcelar meu débito tributário? Quem comprou de mim vai tomar crédito? Não. Vai tomar crédito só conforme você for pagando as parcelas, conforme for sendo extinto ali, porque a lógica é só toma crédito do que foi pago. Você não pagou, você parcelou. Vamos ver, né? Tá vendo? Mudança totalmente de mentalidade. Vamos continuar lendo, ó. Lendo. O fluxo de caixa nas vendas pode ser impactado, mas apenas se o prazo médio de recebimento dos clientes for mais curto do que o vencimento dos tributos. Do lado das compras, o crédito será apropriado no dia da extinção do débito tributário pelo fornecedor, no mês da venda ou no mês seguinte. Não precisa esperar o pagamento das parcelas de compra a prazo. Isso aqui, essa última frase, tem causado muito entendimento equivocado, inclusive. Tem gente que acha assim: se eu vender uma mercadoria e eu parcelar em 12 vezes, quem comprou de mim vai tomar o crédito em 12 vezes só? Não necessariamente. Porque você vendeu uma mercadoria agora, a gente está em agosto. Você vendeu hoje, dia 25 de agosto, por R$ 100. 10% de imposto. R$ 10 de imposto. Ok? Aí, no mês que vem, vamos supor que o prazo para você pagar todos os seus tributos, o IBS e a CBS, é dia 20 do mês que vem. No dia 20 do mês que vem, você tem que pagar os benditos R$ 10. Aí você vai ver se você tem crédito e tal. Você tem que pagar no mês que vem.
Se você pagar no mês que vem, mesmo que o seu cliente comprou de você parcelado, ele vai tomar crédito de tudo, porque você já pagou o imposto. Só vai acontecer isso de o seu cliente tomar crédito parcelado se você não pagar esse imposto aí na data certa, porque daí você não pagou, você deu calote no imposto. Aí a cada parcela que o seu cliente for pagando para você, o split payment vai comer um pedacinho do dinheiro e vai direto para o fisco. Aí ele toma crédito, percebe? Então vai ser uma mistura. O débito do imposto ainda é pelo regime de competência, não é pelo regime de caixa, tá? Isso está trazendo muita confusão, beleza? Vamos continuar lendo aqui, ó. No fluxo de caixa, vale calcular também o efeito do fim do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras e o crédito inédito do IVA sobre despesas financeiras com empréstimo e financiamentos bancários. Isso aqui é importante mesmo. Hoje em dia, se uma empresa tiver receita financeira, ela paga PIS/COFINS, é uma alíquota menor, tá? Mas ela não toma crédito das despesas financeiras. Que é despesa financeira? Peguei um empréstimo, tem que pagar juros? Eu não conheço nenhum banco que dá empréstimo sem cobrar essas coisas. Isso não dá direito a crédito. Com a reforma tributária vai dar. Vamos continuar lendo. O IVA brasileiro, o que é IVA mesmo? Imposto sobre o Valor Agregado. Bem implementado, será um verdadeiro sistema fechado, coeso, previsível e protegido das manipulações do passado. Mais do que simplificação, a gente já viu que simplificação, vamos ver, né? É uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, nosso sistema tributário funcionará como um circuito completo sem vazamentos. O único cuidado é não travar demais a ponto de não permitir divergências legítimas de interpretação entre fisco e contribuinte. Aí acabou. Ah, não, não acabou ainda não. Vamos continuar lendo o último parágrafo aqui, ó. O interesse de todos deve se alinhar nesse sentido. Como a reforma tributária manterá a carga tributária estável, a cada R$ 1 que um mau pagador paga, será R$ 1 a menos cobrado dos bons pagadores. O resultado será uma alíquota de referência mais baixa. Bom para o ambiente de negócios e bom para o país. Tá? Essa aqui é a conclusão dele, que de fato, quando não tem margem para sonegação, você tem que mudar o jeito de trabalhar, né? Tem empresa, gente, muitas inclusive, que só sobrevivem porque sonegam. Não vai dar mais para ser assim. Realmente vai ser difícil sonegar, tá? Agora, se essa redução... Pensa comigo, ó. Se não vai ter sonegação, o fisco vai arrecadar mais, né? Se ele vai arrecadar mais, significa que cada R$ 1 que ele arrecada a mais é R$ 1 a menos que os bons pagadores vão deixar de ser cobrados. E vamos ver, né? Porque o governo gasta um dinheirinho danado, né? Não sei necessariamente se, se isso vai refletir. Mas isso aqui vai refletir muito na alíquota de referência, não é? Qual que é a lógica da alíquota da reforma tributária do IBS e da CBS? Pensa assim, ó. Se eu quiser juntar R$ 50.000 e 5 pessoas têm que colaborar para juntar R$ 50.000. Pensa nesses R$ 50.000 como a carga tributária hoje em dia. Carga tributária com PIS/COFINS, com ICMS, com ISS, com IPI, tá? Cada pessoa tem que dar R$ 10.000 para eu juntar os 50, não é mesmo? Depois da reforma, eu vou sumir com os tributos atuais e vão vir os novos. A alíquota desses tributos novos tem que ser calibrada de tal forma que, quando eu aplicar ela sobre a base de cálculo, eu continue arrecadando os mesmos R$ 50.000. É isso que vai ser. Se um desses 5 colaboradores falar assim, eu não vou dar os 10.000, não. Não vou de jeito nenhum, porque eu sou especial. Eu continuo precisando dos R$ 50.000. Os outros 4 que sobram, ao invés de dar 10.000, vão ter que dar 12.500. Essa é a lógica que ele está dizendo aqui, tá? Cada vez que um se acha especial ou que um sonega e deixa de pagar, os outros 4, que são os outros contribuintes, pagam mais. Essa é a lógica que está dizendo aqui. Beleza? Tranquilo? Pronto, terminamos de ler. Vou parar de compartilhar.
o artigo do Lore. Ai, tem uma pergunta aqui. Vê, a tomada de crédito será literalmente um regime de caixa. Não necessariamente, viu, a Denise? Você pegou aquela parte que eu expliquei isso ou quer que eu explique de novo? Eu peguei que eu tinha feito a pergunta antes de você fazer o comentário. Ah, então beleza. Não necessariamente vai ser regime de caixa, tá? Que quem Uhum. te vendeu tem que continuar pagando o imposto até a data de vencimento. Diga, Roberto. Professor, então, pelo que eu percebi aí, a única sonegação que vai existir seria por dinheiro mesmo, né? Eu vou pagar, assim, para pessoa física, pagamento para pessoa física, ou então se uma empresa receber de outra em dinheiro mesmo. Aliás, eu percebi um negócio aqui em Sobral, e muitos médicos particulares agora estão recebendo, não querem mais receber com cartão de crédito. É só em dinheiro ou Pix. Eu digo, Não, mas diferente o agora. Pix, o Split Payment pega o Pix. É, mas dinheiro físico não. E muita gente que vai pagar, né? A pessoa que, vou pagar em dinheiro mesmo, eu saco aqui, vou lá na consulta e pago, né? Então, nesse sentido aí, você não vai ser rastreado. E agora, eu estava verificando, e uma das coisas que eu tinha esperança com esse tal de Trex, rapaz, diminuir a bandidagem, né? Porque como é que o traficante vai negociar agora, né? Que vai ser tudo rastreado. Não, o governo já está dizendo que o Drex já não vai ser para pessoa física por enquanto. Vai ser só entre eles, né? Ah, bom. Né? Fiquei mais desanimado. Eu não sei se você sabe, mas na minha opinião, bandidagem, esses traficantes, esses lavar dinheiro só existe porque tem gente grande lá em cima deixando isso acontecer. Quando querem, pega. Se bota um Drex desse aí, ah, aí vão pegar demais. Aí, né? Então, por enquanto, eu tô vendo que vai ser no dinheiro mesmo. É, assim, vamos pensar na prática, né? Relações entre empresas. Difícil pagamento em dinheiro, né? Mas seguindo essa lógica, sim, se você pagar em dinheiro, seria um jeito de burlar. Só que também, assim, você pagou o seu fornecedor em dinheiro, aí o imposto não foi pago, também você não toma crédito. Então, não sei se vai ter incentivo para pagar em dinheiro. A não sei que seja uma venda para o consumidor final. Mas mesmo assim, se uma empresa ela fica vendendo só em dinheiro, ela não vai fazer poucas operações, ela vai vender bastante. E existe um negócio que se chama cruzamento de dados. Ela vai ter que usar esse dinheiro que ela recebeu para alguma coisa. Então, uma hora ou outra a Receita vai cruzar e vai pegar, Eu digo que certo? entre simples nacional não tem crédito. Depende, né? Se ele não tiver optado por pagar o IBS e CBS fora do Simples. Se for Simples puro, realmente não tem crédito. De um para o outro não tem. Para consumidor final também não, certo? Vamos É. ver. Mas pensando na questão da fiscalização, provavelmente esses dados serão cruzados, independente, igual ele falou aí, do simples para o simples. Tudo bem, é de simples para simples. Mas se esse simples nacional ele compra com nota, vende sem nota, uma hora Vai vai dar ruim no estoque. chamar atenção, não é? Por que que Vai está dar um ruim no estoque tão estoque. grande? Como é que sobrevive sem vender, né? Então, assim, eu Exato. acho que se a intenção é fiscalizar, eu acho que vai ser apertado para todo mundo. Vai É. ter que todo mundo entrar na linha. Vai chegar uma hora que vai ser uma hora um elo da cadeia vai te exigir nota. Vai ser impossível. A cadeia inteira você E quem vende para o consumidor final vai querer ter a restituição dele, né? O que por também. menos que seja, Boa né? Então, lembrança. um Cashback, fiscalizando gente. o outro. É o Agora, cashback. eu eu já fui uma pessoa eu nunca fui do CAD único porque eu nunca recebi Bolsa Família, né? Mas eu já fui uma pessoa que seria elegível no passado, nos primórdios da minha juventude. Se eu soubesse que, poxa, quando eu comprar alguma coisa, eu recebo um dinheiro de volta, que é um pedaço do imposto, mas para isso eu tenho que comprar com nota? Pô, eu só ia comprar em lugar que me desse nota Eu acho que esse para eu teste já pegar foi de feito, volta. Quando quem isso vê,
esse teste já foi feito aqui em São Paulo com a nota paulista, né? Que eu mesmo já É, recebi várias vezes crédito de nota fiscal. eu já. Então, assim, eu acho que. Uma vez eu ganhei R$ 1.000 no sorteio da nota fiscal paulista, só que eu perdi o prazo. Ai, que raiva. Eu também perdi. Eu não sabia que eu tinha ganhado, eu não ganho nada de sorteio. Quando eu fui ver, eu tinha ganhado e ganhei, mas Não, eu nem sabia como é que consultava o negócio, né? Aí eu sei que eu tinha cadastrado, não sei por que razão que eu cadastrei. E aí um dia eu conversei com a colega, ela falou, nossa, menina, outro dia eu fui receber o resgatado da nota fiscal. Aí quando eu entrei lá, eu já tinha perdido o prazo do resgate do sorteio, tinha sido sorteada, perdi o prazo do resgate, ai, que e não raiva. tinha nada naquele mês para eu receber, que acho que a cada 6 meses expirava um É, negócio assim. mas é isso. Não serviu de nada o meu cadastro. O próprio consumidor tende a pedir nota agora. Porque, por exemplo, a nota fiscal paulista é só aqui. Agora vai ser nível É. Brasil esse cashback. Então, acho que todo mundo vai forçar, não vai ter para onde Aí correr. eu pediria nota para geral. Meu, eu quero só nota agora. Quero ganhar meu dinheirinho de volta lá no meu cashback. Beleza, gente? Pronto. Passamos pelas atualizações da reforma tributária. Tipo, vou parar de gravar. Peraí, beijinho. Beijinho, beijinho. E sucesso, né, pra você, né? Esqueci de falar sucesso no começo. Peraí, como é que para de